Acabou a novela mexicana no Corinthians. O Corinthians vai dançar tango na comissão técnica. Pois é, o Corinthians vai ter o Ramon Dias como treinador. Vamos comentar sobre isso agora, os detalhes. Quando chega, quando é anunciado. E, além do mais, um zagueiro entra na mira do Corinthians para ser o xerife da nossa zaga. Bom, de qualquer maneira, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa a notificação e vamos que vamos! Bom, primeiramente, informar, né, ou pelo menos repercutir isso aqui, tá? O Corinthians fechou, né? O Timão fechou um acordo verbal para o Ramon Dias ser técnico do Corinthians. As contratações do técnico Ramon Dias e do seu auxiliar Emiliano Dias para comandarem o Corinthians. Contrato de 18 meses, então vai ao final de 24. Ambos estavam sem trabalhar desde a saída do Vasco e tinham interesse de retornar ao Cruz Maltino, mas a diretoria atual não optou pela volta. Vale ressaltar que só o seguinte: tanto o Ramon quanto o Vasco têm uma divergência em relação à multa, a suposta multa de rescisão. O Vasco entende que ele pediu demissão, ele entende que houve uma demissão, né, em relação foi despedido, de certa forma. Demissão, eu que peço, a empresa me despede. Bom, de qualquer maneira, seriam 4 milhões de euros e uma divergência ali em torno de 22 milhões de reais. Com isso, o Corinthians apareceu e a dupla voltará a trabalhar no futebol brasileiro. Eles salvaram o Gigante da Colina após a conquista de 36 pontos no Brasileiro de 2023, o que seria suficiente para o Corinthians pontuar quase o que fez em 2023, né? Porque o Corinthians fez 50 pontos, se fizesse a mesma pontuação de 36 pontos, daria para o Corinthians se salvar com certa facilidade nesse campeonato muito apertado. Ramon e Emiliano Dias não vão estrear contra o Vasco. Emiliano, por exemplo, está de férias com a família na Europa e vai adiantar seu retorno. Eles estão se preparando para ir para São Paulo nessa semana e, além da falta de tempo, não gostaria de estrear com o Gigante da Colônia. O fato é que a contratação está fechada e resta só assinatura de contrato. Pois é, meus amigos, só para constar aqui e que fique claro, um dos argumentos aí que estão utilizando, o nosso querido Emiliano Dias, que é o auxiliar do Ramon, está sim com a família, está em Ibiza, na Espanha, e ele vem postando aí seus stories, né? Então, de certa forma, sim, né? Ele está ausente quanto à sua possibilidade de chegar a tempo. Isso faz muita diferença, né? Porque, como eu já disse, o Corinthians joga no domingo, regenerativo na segunda, treino na terça, jogo na quarta. Então, para treinar o time, nem teria tempo. Então, possivelmente, eles estariam na tribuna. Se o Emiliano não estiver, pode ser que o Ramon esteja, né? Possa ir à tribuna do time de Cruz Maltino. Caso não, ele vai se apresentar pós-jogo. E lembrando, o Corinthians tem jogo dia 10 e só volta a ter jogo no dia 16. Jogos da Copa do Brasil nesse meio de semana, o que inviabilizam, nesse caso, jogos no final. Melhor para o Corinthians, que terá um pequeno tempo de ajuste, já que, né, o Corinthians é uma bagunça, um catado depois do Antônio Oliveira, e simplesmente o Corinthians finalmente decide o seu treinador, e assim, demorou uma semana. A informação era que era o Ramon Dias. O Corinthians ficou enrolando com o desgaste que teve com o Carille. No sábado, houve um FC setoristas com a informação que era o Carille, não era o Carille, era o Carille, não era o Carille, e no final das contas foi o Ramon Dias de volta. E eu falei aqui, o Macedo falou que era 100% descartado, eu disse 99%. Coloca 99% porque aquele 1% é vagabundo. Então, aquele 1%, 99% ausente, né? Então, aquele 1% acabou trazendo o Ramon Dias de volta. De qualquer maneira, Corinthians com um técnico novo. E vamos falar agora de uma notícia que até surpreende, tá? Assim que saiu a informação do Ramon Dias, o Corinthians já vai trazendo uma consulta interessante. Vou dizer para vocês que é um jogador muito interessante. Corinthians faz consulta pelo zagueiro André Ramalho, ex-PSV. Bom, galera, deixa eu trazer logo a matéria aqui na íntegra para a gente entender o que está acontecendo. O jogador de 32 anos passou por diversos clubes da Europa, está livre no mercado. Pô, ele passou por diversos mesmo. Começa no Red Bull Brasil, aquele primeiro Red Bull, não é esse não, tá? Bragantino, é o Red Bull Brasil, que tinha intenção
de subir, galgar todas as divisões e chegar à primeira divisão, certo? E aí passou pelo Red Bull Salzburg, depois foi para o Bayer Leverkusen, Mainz, depois Leverkusen, depois foi galgando sua trajetória por outros clubes, como o Red Bull Salzburg de novo, e depois o PSV, né? O PSV foi as últimas 3 temporadas. E, de certa forma, é um jogador interessante nos termos que eu vou falar para vocês agora. O Corinthians deseja a contratação de um zagueiro nessa janela de transferências do meio do ano e fez uma consulta a André Ramalho, brasileiro de 32 anos, que deixou o clube do PSV da Holanda após 3 temporadas. E, inicialmente, André Ramalho pensa em seguir no futebol europeu, onde joga há mais de uma década. Porém, a possibilidade de defender o Corinthians também animou o atleta. Por estar sem contrato, André Ramalho poderia ser contratado sem custos de aquisição de direitos econômicos, cenário que agrada ao Timão. Enquanto aguarda a definição do seu futuro, o zagueiro vem treinando em São Roque, no interior de São Paulo. André Ramalho passou pelas bases do São Paulo, Palmeiras, Red Bull Brasil, mas construiu sua carreira no exterior. Ele passou por Red Bull Salzburg, esses 2 times eu não vi na carreira, mas da Áustria, Bayer Leverkusen, Mainz e o PSV da Holanda. Então aí o currículo completo. Bom, de qualquer maneira, o que eu queria dizer para vocês é bem simples, tá? Estava analisando o jogador, é um jogador extremamente rápido, tá? A estatura dele não é muito elevada, tem um bom posicionamento defensivo, seja nas disputas aéreas, seja em um time que tem uma linha defensiva um pouco mais elevada, o que é muito interessante para o Corinthians, com zagueiros mais rápidos, certo? Então, assim, até com zagueiros menos rápidos, ele fica como jogador que vai atrás do atacante. Tem um passe elevado tanto na linha defensiva quanto no terço final, de certa forma. É um jogador que tem como passe longo um número bem interessante, tá? Eu traria aqui para vocês que ele tem de acerto aproximadamente 60% e tem entre suas características esse passe, o que vai acabar gerando ali uma situação para ver se passe curto, passe longo, como o Corinthians deve jogar, principalmente, né, que o Félix também tem essa característica, o Kaká tem essa característica de um passe mais longo, tem que ser ajustado isso para que também não seja considerado chutão, né, mas ele tem um acerto muito assertivo em relação a esse passe longo. E uma das situações mais curiosas que eu gostei desse jogador são as bolas recuperadas. Eu falo para vocês aquela questão do jogador caçar, recuperar a bola, ele tem essa característica. Seus números aéreos são muito bons, os de chão também, e eu vou comentar isso também na nossa live. O Corinthians buscando um reforço, como eu já tinha dito em outro vídeo. Suscitaram Lucas Veríssimo? Não será. Pode ser o Ramalho, 32 anos, experiente. O Corinthians tem uma zaga que beira ali 27, 28 anos. Um jogador experiente de 32, me parece ser uma boa saída, pelo menos para os próximos tempos. Vem de uma escola muito boa, que é o PSV, o Red Bull Salzburg, né? Também é interessante e parece uma boa escolha. O que vocês acharam da notícia do novo técnico e também dessa possibilidade do Corinthians buscar o Ramalho? Aliás, o Vasco também tinha interesse, tanto no Ramon quanto no zagueiro André Ramalho. Comenta aí que eu quero saber, se inscreva no canal, ativa a notificação e até a próxima. Um abraço, fui!